Santo. Espera lá, por favor, né? Glória a Deus. Meus irmãos, Deus seja louvado. Amém. Amém. Santo é o Senhor. Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, a segunda epístola do apóstolo João. Epístola do apóstolo João. Na segunda, irmãos, segunda epístola. O Senhor trouxe ao meu coração essa palavra na hora da oração, irmãos. Glória a Deus. A segunda epístola do apóstolo João, aos irmãos que estão servindo a Deus conosco pelas redes sociais, vai lá em Apocalipse, vai voltando, você chega mais próximo. Isso. Antepenúltimo. Ante, né? Aí depois da segunda até a terceira, João. Aí tem Judas e Apocalipse. Com a ajuda de Deus, irmãos, e a guia do Espírito Santo, então, vamos início, irmão, na leitura da palavra do Senhor. Para os nossos corações nessa noite, irmãos. Glória a Deus. Eu gosto de pôr fundo para o Júlio, mas eu não sou assim, muito assim, mas tá bom, o Júlio se gosta. Segunda epístola do apóstolo João, meus irmãos. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecimento da verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e a do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, e não escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como desde o princípio já ouviste, que andeis nele. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus, nem todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho muito o que escrever-vos. Não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ter convosco e falar de boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos,
Epístola do apóstolo João, a qual o Senhor trouxe, irmãos, aos nossos corações na noite desse dia. Sabendo que, irmãos, a igreja do Senhor, ela está sobre a terra, caminhando, lutando, pelejando. Cada tempo que a igreja, irmãos, esteve sobre a terra e estará até a volta de Jesus, vai ter as suas dificuldades. Glória a Deus. Vai ter os obstáculos. Vai ter, irmãos, que passar pelos caminhos em que por Deus ela foi, está sendo e será conduzida. Glória a Deus. Você está pensando, irmãos, que muita coisa que nós vivemos hoje, presenciamos, é coisa desta época, irmão? Tem muita coisa que vem se repetindo. Tem muita coisa que vem, irmão, aos longos dos anos. Se irmãos pegar as igrejas, as cartas de Apocalipse, irmãos, as igrejas da Ásia, naquela época, as 7 igrejas, irmãos, que foram designadas aquelas cartas, cada uma tinha uma característica, cada uma, irmão, tinha um problema. Só uma que não teve uma repreensão de Cristo, se eu não me engano, foi a de Esmirna, se eu não me engano. Se eu não me engano, agora, mas nunca foi a de Esmirna. Pois nós vemos lá. Que não teve, irmãos, era uma igreja sofrida, perseguida. E cada uma, irmãos, no mesmo tempo enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma luta, enfrentando uma, sabe, irmãos, uma perseguição, ou uma frieza de coração. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Alguns trazem essas cartas na representação da igreja, irmão, ao longo dos anos, dos períodos da história, muitas das vezes se encaixa também. E na última, irmão, glória ao nome do Senhor, seria a igreja que nós estamos vivendo nos dias de agora, onde muitos deixaram Jesus, estão deixando Ele, batendo na porta. Mas, irmãos, glória ao nome do Senhor, enquanto a igreja estiver sobre a terra, enquanto a igreja caminhar nessa terra, a palavra de Deus sempre virá. O evangelho, a palavra pregada, anunciada, ensinada, ela sempre virá. Porque, irmãos, as armas do inimigo, elas mudam, mas o inimigo é o mesmo. Algumas artimanhas dele se transformam, mas o inimigo é o mesmo. Que desde o ministério de Jesus, desde os tempos do Antigo Testamento, de uma forma ou de outra, ele tenta impedir o plano de Deus, impedir, irmãos, que os propósitos de Deus se cumpram. Quando na tentação de Jesus ele chega diante do Senhor, irmãos, e fala: olha, você está aqui no momento de dificuldade, num deserto, em jejum. Será que vale a pena passar por isso?
Vale a pena viver isso? E mostrou para ele, irmão, os reinos do mundo e a glória deles. E diante do Senhor, aleluia, fez uma proposta, falando: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Ainda no caminho, até, irmãos, nós íamos conversando também sobre o filho do irmão e quantos que pararam, né, irmãos? Irmão Giro trouxe esse assunto aqui hoje. Nós íamos no caminho conversando. Porque o inimigo das nossas almas, o reino, irmãos, contrário ao reino do Todo-Poderoso, ele sempre vai tentar impedir, ele sempre vai tentar pôr um empecilho no caminho da igreja, no teu caminho, irmã, no teu caminho, irmão, no teu meu caminho, no nosso caminho, para tentar, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor. A missão dele, sabe qual que é? Ele sabe o destino dele. Mas ele quer arrastar quantos ele conseguir. E infelizmente, irmãos, glória ao nome do Senhor. Como o servo de Deus falou aqui, tem muitos parados. Tem muito soldado ferido. Glória ao nome do Senhor. Tem muito soldado ferido no campo de batalha. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem muitos que foram feridos em meio à batalha. Mas nos dias que nós estamos vivendo, irmão, pela falta de amor, pela falta de misericórdia, pela falta de empatia, irmão Zé. Porque hoje a coisa mais difícil somos nós nos colocar no lugar de quem, irmãos, está vivendo uma situação. Glória ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia! Mas hoje, quando se vê alguém, irmão, bendito seja o nome do Senhor, num processo difícil na sua vida, o que fazemos, irmão? Apontamos, já mandamos uma mensagem para o irmão: olha, você viu lá o que aconteceu, olha, você presenciou o que aconteceu lá e cá, bendito seja o nome santo do Senhor. Cadê aquele irmão? Glória ao Senhor, que ia dobrar o joelho e fazer o que Jesus ensinou, irmão. Glória a Deus. Orar. Quem nesta noite, glória ao nome do Senhor, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, está ferido, está magoado, aleluia, foi ferido na batalha, glória ao nome do Senhor. Estamos numa luta, numa guerra, irmão, e numa luta, numa guerra, muitas das vezes somos atingidos, somos feridos, bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Mas bendito seja o nome do Senhor, que nessa noite Ele manda esta palavra. Glória ao nome do Senhor, porque o soldado ferido na batalha, bendito seja o nome santo, pela palavra de Deus é curado. Glória ao nome do Senhor. Nos dias que estamos vivendo, irmão, há muitos mais, glória ao nome do Senhor, aleluia, passando de largo, fazendo, irmão, como um sacerdote, como um levita, mas desta geração que nós estamos vivendo, Deus precisa levantar na igreja mais bons samaritanos, glória ao nome do Senhor, que muitas das vezes não tem valor nenhum para os homens, não tem condição alguma para os homens,
mas dentro do seu amor, dentro do seu coração tem amor, tem caridade, tem mão estendida, tem azeite, tem vinho, tem perdão, tem mão estendida. Glória ao nome do Senhor. Nessa noite levanta a tua cabeça, irmão, dá glória a Deus e continua fazendo aquilo que Deus pôs no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o amor? Cadê o amor? Tem amor no teu coração, meu irmão? Aleluia. Tem amor no teu coração, irmã? Glória ao nome do Senhor. O que tem tido no teu coração? Aleluia, apontamento, é julgamento. Mas não se esqueça. Não se esqueça que Jesus Cristo mesmo disse, irmão, Aleluia. com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Araboki alamuri alamaia. Aramacanto alamaia. Oh, aleluia. Estou sentindo, irmão. Glória ao nome do Senhor nessa noite. Glória ao nome santo do Senhor. A misericórdia de Deus tomando o nosso coração. Sabe para quê? Para que quando nós olharmos alguém que precisa de misericórdia, essa misericórdia chegue, irmão. Para quando se cruzar alguém do nosso caminho, pode estar nas drogas, pode estar nas esquinas das ruas, pode estar onde tiver, irmão, glória ao nome do Senhor. Usa de misericórdia, usa de amor, bendito seja o nome santo do Senhor, porque o lugar de Deus no coração do homem, ninguém preenche, irmão. Ninguém preenche. Irmão, eu vou pregar. Glória a Deus. Amor. Quem falou para você que amor é dom? Oh, glória a Deus. Quem que te ensinou que amor é dom? Amar, Aleluia. as virtudes do amor, não é dom, meu irmão. É decisão. Glória a Deus. Eu amo. Por isso que muitas das vezes você vê, já vi muitas vezes, e antes de eu ser ensinado sobre isso, eu também falei muitas vezes, Senhor, derrama o dom do amor. Não. Amar é decidir amar. É decidir suportar. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Toma essa decisão nessa noite. Ama, abraça, perdoa. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, seja pacificador. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha empatia por alguém que está do teu lado e está passando por dias. Glória ao nome do Senhor, que esses dias vão passar. Usa de misericórdia. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor não te chamou para medir ninguém, para jogar, bendito, algo sobre a vida de ninguém. Glória ao nome santo do Senhor. Mas abraça, que o dia que você precisar de um abraço, você vai encontrar. Semeie o que você está semeando hoje. Planta o que você está plantando, glória, não se esqueça que a semeadura virá o seu tempo na terra. Foi isso que João encontrou, irmão. O ancião, a senhora eleita, uma representação, irmãos, da igreja sobre a terra. A igreja é a eleita de Deus. Que por amor da verdade, que está em nós, Glória a Deus. e para sempre estará conosco. Aleluia. Aleluia. Você está vendo aqui, irmão? A verdade que está em nós,
e para sempre estará conosco. As 7 igrejas da Ásia de Apocalipse, irmão, ela tinha a representação de 7 castiçais. E se você for lá ver quem que estava no meio, ó, irmão, tinha os seus problemas, tinha as dificuldades, tinha, irmãos, aqueles que estavam, tinha os problemas, ainda era igreja. Mas aquele homem com os olhos reluzentes, aquele ser com os olhos reluzentes, os olhos como um coluna de fogo, aleluia, que como um latão reluzente brilhava mais que a luz do sol, que a representação de Jesus, ele estava no meio dos castiçais, irmão. Ele andava no meio. Glória ao nome do Senhor. A igreja não é perfeita, mas o perfeito está no meio dela. Glória ao nome do Senhor. A igreja nesta terra, ela não é perfeita, porque aquele que é perfeito é que justifica. A igreja na sua caminhada terá os seus erros, cometerá os seus erros, as suas falhas, mas enquanto ela estiver sobre a face da terra, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Salvador estará no meio dela. Glória ao nome do Senhor, e nesta noite ele está entre nós. E o apóstolo escrevia que se alegrava, porque muitos andavam na verdade. Que verdade é essa, irmão? Cristo. Rogo-te que não escrevendo como um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. Irmão, sem amor, se não tiver amor, se não tiver paciência, se não tiver esse entendimento, não é igreja. Na arca, irmão, é interessante, quando Noé construiu a arca, veio a ordem de Deus. E os animais da arca, irmão, vieram de par em par. O leão do lado do bezerro. O leopardo do lado do gatinho, do lado do cachorro. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento, para o propósito de Deus se cumprir, aqueles animais tiveram que entender que para estar ali dentro, alguma coisa precisaria mudar da natureza deles. Porque senão não adiantava, irmão, chegar lá dentro, o leão querer comer o carneiro, ou o lobo querer pegar a ovelha. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Algo interno neles teve que ser mudado. E para estarmos na igreja, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pessoas tão diferentes, irmãos. Eu sou tão diferente do irmão. Eu sou tão diferente do Júlio. O Júlio é tão diferente de mim. E vice-versa. Mas nós temos que aprender a nos amar. Glória ao nome do Senhor. O teu irmão é diferente de você. Talvez ele não tenha o entendimento que você tem, a capacidade que você tem, o estudo que você tem, mas na simplicidade dele você tem que aprender a amá-lo, a suportá-lo. Você está entendendo isso, irmão, nesta noite? E naqueles tempos os problemas já vinham. Aqui. Muitos enganadores, irmão, estavam entrando no meio da igreja e confessando, falou que Jesus Cristo não havia vindo em carne. Quer dizer, irmão, mudando todo
tudo aquilo que Cristo havia passado, negando, irmãos, todo o sofrimento de Cristo. Muitos usam esse versículo para falar que não é mais da minha igreja, então não vou saudar, não traz esta doutrina, colocando costumes de igreja. A Bíblia fala, irmãos, alguém que negava que Cristo havia vindo em carne. Se Cristo não tivesse vindo em carne, irmão, todo o sofrimento dele era uma mentira. Então, se tudo que Cristo passou era uma mentira, a salvação era uma mentira, um fingimento. Então, eram pessoas que estavam se introduzindo na igreja e ensinando coisas, irmãos, contrárias à fé cristã. Doutrinas contrárias, irmão, à doutrina bíblica. Não estou falando de costumes atemporais. Doutrinas bíblicas. Quando fala de Cristo, do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina do batismo, aleluia, Santa Ceia, e tantas doutrinas que se tem, irmão. Esses estavam introduzindo dentro da igreja, querendo corromper o povo. Aleluia. Querendo fazer com que o povo, irmãos, bendito, esquecesse a mensagem da cruz. A mensagem do amor. Bendito. Você sabe por que muitos hoje, irmãos, estão assim? Sabe por que nós nos deixamos caminhar por isso? Precisamos voltar para a mensagem da cruz. Glória ao nome do Senhor. Precisamos voltar para a mensagem da cruz. Aquela, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia, porque muitos hoje, irmão, só querem ouvir palavras de que vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Tem um pregador, irmão, inglês, até preto e branco, que parece de vez em quando o vídeo dele. Naquela época ele já pregava, irmão, contra muitas coisas que estão ensinando hoje, que estão trazendo ao coração do povo. Porque hoje, irmão, são os tempos que estamos vivendo. Mas o amor, a misericórdia, glória ao nome, são coisas imutáveis. A tecnologia avança, o mundo avança, a ciência avança. Glória ao nome do Senhor. Tudo vai, irmãos, acontecendo sobre a terra. Mas foi falado de perseverança aqui, irmão, pelo servo de Deus que estava aqui no começo. Não deixe as coisas desta vida fazer com que o seu coração se iluda. Fazer com que o seu coração seja iludido. O que é necessário, vamos buscar. O que precisamos, irmãos, vamos lutar para conseguir. Glória ao povo do Senhor. Glória a Deus. Mas não põe teu coração nisso. Glória ao nome do Senhor. Aqueles doutores, eles estavam entrando no meio da igreja sabe, irmãos, para que a igreja esquecesse do sacrifício de Cristo. Era isso, irmão. Mas já que ele não veio, então, já que ele não veio em carne, foi tudo uma ilusão. Para que vamos dar tanta atenção para isso? E tirava o foco. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hoje ainda muitos estão assim. Estão indo atrás das coisas e se esquecendo, irmão. Daqueles que está com ele. Ainda está. Enquanto a igreja estiver caminhando na terra, o Senhor estará ali. Mesmo que na igreja de, se eu não me engano, é Laodiceia. Vamos ver lá, irmão. Se fosse Laodiceia. Vamos ver lá. Espera rapidinho, irmãos. Também não falar errado.
A igreja glória ao nome do Senhor. Ele fala isso que estou à porta e bato, irmão. Laodiceia. Laodiceia, ela estava... É aqui, a igreja de Laodiceia, isso mesmo, irmão. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, irmão. Jesus estava ali. Haviam deixado ele do lado de fora, mas ele ainda estava ali. Sabe por quê? Porque a igreja que estava ali, glória ao nome do Senhor, mesmo priorizando outras coisas, irmão, haviam deixado o Senhor de lado. Deixar o Senhor de lado, irmão, era deixar o amor de lado, a misericórdia de lado. Glória ao nome santo do Senhor. Havia deixado, mas ele ainda estava ali. Por quê? Quem havia derramado sangue por aquela igreja era ele. Quem havia, irmãos, dado a sua vida, derramado o seu sangue por aquela igreja, era ele. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei, nesta noite o Senhor manda esta palavra. Talvez a tua mente está contaminada com tanta coisa. Talvez foi tanta coisa que foi entrando na tua mente, que você foi deixando o Senhor de lado na sua vida. Foram colocando tanta enganação no teu coração, que você nem sabe como você chegou, ao nível que você chegou, onde você está. Mas nesta noite esta palavra vem batendo no teu coração, batendo no nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Era o Senhor, irmãos. E como que ele bate? Pela palavra. Para que possamos voltar. É como diz aquele hino, irmãos. Tem um hino que ele é lindo, que ele diz assim: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que nesta noite o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, irmão. Glória ao nome do Senhor. A igreja, a eleita, a escolhida, bendito seja o nome, independente de placa, como está escrito, a Epístola Universal. Glória ao nome do Senhor. A igreja universal que atravessa os séculos, que não nasceu em 1910, não, glória ao nome do Senhor, mas na ressurreição de Cristo e na descida do Espírito Santo, glória ao nome do Senhor. A igreja foi fundada e desde então ela é conduzida, é amparada, é guiada pelo Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A hora que o Senhor tiver que repreender, ele repreende. Na hora que ele tiver que dizer outro tipo de palavra, ele fala, ele exorta, ele abraça, ele ama, ele visita. Glória ao nome do Senhor. Então nesta noite, que esse amor, irmão, bendito seja o nome do Senhor, possa tomar o nosso coração, a nossa alma, bendito seja o nome santo do Senhor, e possamos verdadeiramente aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia, representar, ser embaixadores do reino, Glória a Deus. aleluia. Aonde você for, irmão, leva o amor,
Não leva a religião. Não leva a religião. Não leva os fundamentos da sua igreja, não. Leva Cristo Jesus. Leva o amor. Porque esse Jesus restaura. Esse Jesus levanta. Esse Jesus perdoa. Esse Jesus liberta. Ele é a representação máxima daquilo que tem que transbordar em nós. O amor. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém.